Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos, prestes a terminar fevereiro para continuar a partilhar leituras e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos o bonito livro As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Ugumem. Constitui um livro incrível, cheio de frases que não nos deixam indiferentes e despertam em nós grandes reflexões. Antes de começar, gostaria de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros, para que estes possam chegar a mais pessoas. As mais belas coisas do mundo. O meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, explicava. Tinha um ar de um caçador de tesouros e de todo modo os seus olhos reluziam de uma riqueza profunda. Percebíamos isso no seu abraço. Eu dizia dentro do abraço do avô, porque ele se tornava uma casa inteira e acolhia-nos. Abraçar assim, talvez porque sou magro e ainda pequeno, é para mim um mistério tremendo. Eu sei que ele queria chamar a atenção para a importância de aprender. Explicava sempre que aprender é mudar de conduta, fazer melhor. Quem sabe melhor e continua a cometer o mesmo erro não aprendeu nada, apenas acedeu à informação. Ele achava que dispomos de informação suficiente para termos uma conduta mais cuidada. Elogiava insistentemente o cuidado. Era um detetive de interiores, queria dizer, e inspecionava sobretudo sentimentos. Quando lhe perguntei porquê, ele respondeu que só assim se falava verdadeiramente acerca da felicidade. Para estudar o coração das pessoas é preciso um cuidado cirúrgico. Estava constantemente a pedir-me que prestasse atenção. Se prestares atenção, vês corações e podes tirar medidas à felicidade. Como se houvesse uma fita métrica para isso. Neste excerto que vos li, são tantas as coisas que podemos referir e sobre as quais refletir que, confesso, foi-me difícil selecionar o quê. Aqui, logo no início, é-nos oferecida informação acerca de uma das personagens que vai ter um papel fundamental na vida do nosso narrador, o avô, e damos assim entrada a uma das categorias da narrativa, a das personagens, com aquelas que são fundamentais nesta história, já que este avô vai ter um papel muito importante na forma como este neto é educado e desafiado dia após dia, o que o leva a ver a vida e o mundo de uma maneira única e a ser dono de um olhar atento e cheio de sentir. De referir a caracterização direta do nosso narrador, e relembro que se trata de caracterização direta por estar diretamente referida no texto, que nos dá a saber que o neto é, naquela altura, magro e pequeno, tratando-se ainda de uma criança. Diz ele, sou magro e ainda pequeno. Uma altura em que as influências e os modelos são tão importantes na vida das crianças. Depois das personagens, podemos aproveitar e explorar também a ação, que constitui exatamente o relato da relação destes dois e da forma como a mesma influenciou cada evento da vida de ambos. E sobretudo do neto e do modo como este olha para a vida e vai encarar tudo o que lhe acontece. Podemos falar também do narrador, este neto sortudo que conta a história na primeira pessoa, como se pode comprovar através do uso de pronomes e formas verbais na primeira pessoa. Meu, perguntei, pensei, eu, sou, entre tantos outros exemplos. Temos assim exploradas aqui três das categorias da narrativa: a ação, o narrador e as personagens. Antes de avançarmos para as restantes, gostaria de destacar aqui algumas expressões, palavras ou verbos que exigem reflexões muito relevantes. Começo, por exemplo, com a escolha de alguns verbos ou formas verbais como procurar, um verbo de ação constante, revelador da forma como o avô vivia a vida e ensina o neto a fazer o mesmo, numa incessante procura, melhor explicada mais à frente. Este verbo é reforçado com a forma verbal no gerúndio, procurando, que traduz este ato contínuo, dia após dia. Temos também a forma verbal reluziam, referindo-se aos olhos do avô, que traduzem a riqueza que o seu olhar sobre a vida encerra. Ou ainda a forma verbal inspecionável, que nos revela a forma cuidadosa, meticulosa, como este avô procura e analisa os sentimentos.
Também os nomes são aqui bastante significativos e reveladores. Vejamos, por exemplo, a referência ao avô, como um caçador de talentos. Dois nomes muito importantes e reveladores da forma como este vive a vida. Tesouros é outro nome tão bonito aqui usado, já que se refere exatamente aos sentimentos. Outro nome que o avô analisa e inspeciona. Os olhos cheios de riqueza, já aqui referidos, e o abraço dado pelo avô, que significava tanto para este neto, que diz estar dentro do abraço do avô, frase tão bonita e profunda, porque ele se tornava uma casa inteira e acolhia-nos. O que nos mostra como um abraço pode ser proteção, aconchego, cuidado. E que este neto refere que o do avô é um mistério. Por fim, menciona os nomes corações a felicidade, quando o avô, o inspetor de sentimentos, diz que só assim se fala verdadeiramente da felicidade e que, se prestar atenção, vê corações tirando-se medidas à felicidade. A beleza deste certo é incrível, marcante, mas continua e alarga-se por todo o livro. Vejamos então mais um pouco. Propunha que desvendasse adivinhas e dilemas. Propunha que desvendasse labirínticas lógicas. Prometia que se eu descobrisse cada resposta, me daria outro abraço ainda mais apertado e sempre mais amigo. De cada vez que a nossa cabeça resolve um problema, aumentamos de tamanho. Podemos chegar a ser gigantes, cheios de lonjuras por dentro, dimensões distintas, países inteiros de ideias e coisas imaginárias. O meu avô pedia-me que não me desiludisse. Quem se desilude morre por dentro. Dizia: é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Um dia, explicou-me, eu passaria a ser capaz de colocar as minhas próprias questões, ofício mais difícil ainda do que procurar respostas. Aprendi que a minha avó ficou doente e precisou de morrer. Por causa de estar muito doente, a avó precisara de morrer para ficar sossegada. Não lhe poderíamos falar, mas ela seria um património dentro de nós, uma recordação que a saberia manter como viva. Nesse tempo, o meu avô perguntou-me quais seriam as coisas mais belas do mundo. Eu não soube o que dizer. Pensei que poderiam ser o fim do sol, o mar, a arrebentação no inverno, não muita chuva, o comportamento dos cristais, a cara das mulheres, o circo, os cães e os lobos, as casas com chaminés. Ele sorriu e quis saber se não haviam de ser a amizade, o amor, a honestidade e a generosidade, o ser-se fiel, educado, o ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode para que a vida de todos seja melhor. Pasmei diante do seu conceito de beleza. Ele incluía os modos de ser, esses ingredientes complexos que compõem a receita do caráter ou da personalidade, a maneira um pouco inexplicável como somos e sentimos tudo. A beleza, compreendi, é substancialmente o pensamento, aquilo que inteligentemente aprendemos a pensar. A força do pensamento haverá de criar coisas incríveis, científicas, intuitivas, maravilhosas, profundas, necessárias, movedoras, salvadoras, deslumbrantes ou amigas. Pensar é como fazer. Para mudar o mundo, sei bem, é preciso sonhar acordado. Há uma felicidade para os tempos difíceis. Sei que é importante seguir à sua procura. Este avô incrível propunha ao neto que desvendasse adivinhas e dilemas e labirínticas lógicas. Tudo coisas que implicam raciocínio, pensamento, reflexão, prometendo-lhe abraços dos tais que ele tanto gostava, ainda mais apertados e mais amigos, em troca de respostas. Depois, oferece-nos uma frase tremenda que nos mostra como o conhecimento e a obtenção de respostas, depois da reflexão e de pensamento, nos engrandecem e nos tornam maiores enquanto pessoas. Refiro-me às frases: de cada vez que a nossa cabeça resolve um problema, aumentamos de tamanho. Podemos chegar a ser gigantes, cheios de longura por dentro, dimensões distintas, países inteiros de ideias e coisas imaginárias. Esta frase, de certa forma hiperbólica, pela dimensão exagerada que transmite com o uso de palavras como gigantes, lonjuras, países inteiros de ideias, é uma bonita e realista forma de nos mostrar a importância do conhecimento,
e da aprendizagem. Como se isso não bastasse, logo depois confessa-nos que o avô pedia que não se desiludisse, pois quem se desilude morre por dentro. Dizia também que era urgente viver encantado e que o encanto era a única cura possível para a inevitável tristeza. Outra frase grandiosa que nos revela a importância de olharmos para a vida com encanto, com vontade e de como isso é urgente. Ou seja, não pode ser deixado para depois, já que a vida passa. E que é este encanto a única forma de nos curarmos ou libertarmos da tristeza, que, note-se, ele diz ser inevitável. Mas é exatamente esta inevitável tristeza que pode ser esmagada pelo tal encanto pela vida, que nos salva de morrer por dentro. Este avô explica que um dia ele conseguirá ainda algo mais difícil que procurar respostas, a capacidade de colocar as suas próprias questões. Eis aqui, mais uma vez, este avô incrível a incutir no neto a capacidade de refletir, questionar, ter espírito crítico, revelando que, ao ser capaz de colocar as suas próprias questões, de pensar por si, isso sim vai engrandecê-lo. Quem dera que tantas pessoas pudessem perceber, sobretudo hoje em dia, a importância de refletir, questionar e ter espírito crítico. Mas este neto revela-nos outras aprendizagens da sua vida, algumas muito difíceis, como quando nos diz: aprendi que a minha avó ficou doente e precisa de morrer. Por causa de estar muito doente, a avó precisara de morrer para ficar sossegada. Não lhe poderíamos falar, mas ela seria um património dentro de nós, uma recordação que a saberia manter como viva. Mostramos-nos assim uma outra aprendizagem, mais difícil, mas necessária, como quando perdemos as pessoas que amamos. Mas vejamos como ele fala disso. A avó precisara de morrer para ficar sossegada, levando-nos a perceber que, por vezes, após muito sofrimento, a morte é algo necessário para que a pessoa possa, enfim, descansar. Para além disso, dizer que a avó seria um património dentro dele é extremamente significativo e real, porque as vivências com a avó, tudo o que ela fora e construíra com eles, na vida deles, equivalia a um património, a uma riqueza imensa, que significava uma recordação que nunca a deixaria morrer. Não é assim que acontece, de fato, quando perdemos alguém que tanto amamos? Depois, outra mensagem e lição magnífica iniciada com a expressão "nesse tempo", que equivale a uma marca temporal e, por isso, a outra das categorias da narrativa que nos faltava abordar, a do tempo. Esta expressão, "nesse tempo", leva-nos à pergunta feita pelo avô acerca daquelas que seriam, para o neto, as coisas mais belas do mundo. O rapaz ficou sem saber o que dizer, mas pensou em diversas coisas, todas concretas e que nos são reveladas através de uma enumeração significativa para nos falar de uma variedade de coisas que ele achava serem belas. Pensei que poderiam ser o fim do sol, o mar, a rebentação no inverno, a muita chuva, o comportamento dos cristais, a cara das mulheres, o circo, os cães e os lobos, as casas com chaminés. Enumeração esta que nos revela muito acerca deste neto e da sua forma de ver a vida. Mas, mais uma vez, o avô surpreende e, a sorrir, pergunta se essas coisas mais belas não serão a amizade, o amor, a honestidade e a generosidade, o ser-se fiel e educado, o ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou-se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode para que a vida de todos seja melhor. Outra enumeração muito relevante e que nos revela que, para ele, o conceito da beleza e das coisas mais belas se relacionavam com o ser e com o sentir. E o neto compreende, com tudo isso, que a beleza está no pensamento e naquilo que, como ele diz, inteligentemente aprendemos a pensar. Isto porque é o pensamento que leva à criação. É incrível aquilo que a tal procura e o tal encanto pela vida, inicialmente referidos, nos levam a pensar, a sonhar e a agir para concretizar. Isto porque, tal como ele diz, pensar é como fazer. Para mudar o mundo, sei bem, é preciso sonhar acordado. Ou seja, para ele, isto significa que é preciso agir, lutar, acreditar e nunca desistir. Por fim, outra frase incrível pela grandiosidade do que revela: há uma felicidade para os tempos difíceis. Sei que é importante seguir à sua procura, mostrando-nos que a vida tem coisas boas e más, mas deixando-nos, sobretudo, uma forte mensagem de esperança para os tempos difíceis, a de que há felicidade para estes e que todos nós temos que continuar a seguir à sua procura, o tal verbo inicialmente referido e tão significativo. Para terminar, confesso que, ainda com muito por dizer, nos certos aqui lidos,
Não há registros de marcas espaciais, a única categoria da narrativa de que nos faltou falar. Este livro mostra-nos a importância das pessoas certas na nossa vida e de como a sabedoria e o amor incondicional são fundamentais na vida de todas as pessoas. E é um excelente livro para se ler nos dias de hoje, em que nos querem aprisionar o pensamento, ou em que este é aprisionado por tantos excessos. Falemos então do autor desta obra incrível, Walter Ugumem, um dos mais destacados autores portugueses da atualidade, cuja obra se encontra traduzida em várias línguas. Autor de livros destinados a todas as idades, já recebeu inúmeros e significativos prémios. Para além da prosa, também já publicou crónicas e escreve poesia, que se encontra reunida no volume Publicação da Mortalidade. Títulos como A Educação da Tristeza, Homens Imprudentemente Poéticos, A Desumanização, O Filho de Mil Homens, A Máquina de Fazer Espanhóis, são algumas das suas obras, cujos títulos são extremamente reveladores e sugestivos. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal, se ainda não o fizeram, e partilharem estes sussurros. Despeço-me marcando encontro convosco para daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.